Muitas pessoas se perguntam por que Deus deu a lei ao homem. Muitos não encontram resposta, mas na Bíblia nós encontramos uma resposta clara. Vou começar lendo Romanos capítulo 3, versículo 19, aonde diz: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei ou debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Isto é o que o versículo diz de Romanos capítulo 3, versículo 19. Por que Deus deu a lei ao homem? Este versículo responde: ela foi dada para que o homem nada tivesse a dizer diante de Deus, para que toda a boca pudesse ser fechada. Deus quer mostrar ao homem que todos são pecadores e que todos pecaram. Não há um que seja bom. O versículo 20 deste capítulo de Romanos 3 diz: visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O propósito final e máximo da lei de Deus foi mostrar ao homem que ele é um pecador. O propósito da lei não foi para que o homem fosse salvo por meio dela. A lei tem um tom totalmente condenatório e não salvífico. A lei diz que o homem deveria ser condenado, deveria morrer e deveria perecer eternamente. Se a questão parasse aqui, não haveria evangelho e tudo estaria terminado. Mas a questão não para aqui. O homem não pode viver pela lei, mas Deus tem outro meio e outros meios de salvar este homem pecador, inclusive condenado pela lei de Deus. As duas primeiras palavras no versículo 21, ainda do capítulo 3 de Romanos, são maravilhosas. Elas demonstram uma grande virada nessa questão, aonde o assunto foi tratado até ali, em relação à lei. Diz no começo do versículo 21, mas agora, graças a Deus e graças ao Senhor nosso Deus, porque há essa virada de tom. O versículo diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus foi originalmente manifestada na lei. Mas, se esse fosse o caso, estaríamos condenados. O que significa dizer que a justiça de Deus foi manifestada na lei? O que significa isto? Significa que tudo o que você devia a Deus, você tinha de pagar. Se pecasse, você tinha de perecer. Se transgredisse, você deveria ir para a perdição. Assim, a lei deveria manifestar a justiça de Deus. E essa justiça, ali descrita, são as exigências que o homem deve cumprir, mas que ele não consegue. Não conseguindo, este homem é condenado. Punir os pecadores seria a atitude mais justa que Deus deveria ter conosco. Mas graças ao Senhor, a justiça de Deus não é mais manifestada na lei ou somente na lei. Se sua justiça fosse manifestada na lei ou somente na lei, Deus teria de julgar os pecadores. Mas a boa notícia é que a justiça de Deus se manifesta sem lei, é o que nós acabamos de ler neste versículo 21. E sendo assim, o julgamento recai sobre o próprio Deus. O final do versículo 21 diz: testemunhada pela lei e pelos profetas. Mesmo os profetas no Antigo Testamento, incluindo Davi e todos os outros profetas, testificaram a mesma coisa. Mas vamos
fazer uma pergunta aqui para desenvolver mais este assunto. Como a justiça de Deus é manifestada? O versículo 22 de Romanos capítulo 3 diz o seguinte: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção ou não há diferença. Mas já que todos pecaram e carecem da glória de Deus, é isto que diz o versículo 23 de Romanos 3, como podemos obter a graça de Deus? O versículo 24 e 25 deste capítulo dizem que somos justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Deus enviou Jesus para redimir-nos de nossos pecados e o propôs como propiciação. Creio que todos nós, todos vocês que me ouvem, sabem o que é o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca, é a tampa que ficava em cima da arca do tabernáculo do Antigo Testamento. Foi o lugar onde Deus concedeu graça ao homem. Todo lugar na terra é manchado pelo pecado, mas esse lugar, e somente este lugar, é sem pecado. Agora, Jesus tornou-se o propiciatório. É isto que temos neste versículo que acabamos de citar. Como ele se tornou tal lugar? Por meio do seu sangue, que foi derramado na cruz, como garantia. É por isto que ele se tornou o propiciatório, porque esse lugar, o propiciatório do Antigo Testamento, era manchado pelo sangue do dia da expiação, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, para ali espargir o sangue do dia da expiação. Deus propôs Jesus como o propiciatório. E agora, pelo sangue de Jesus, posso chegar-me a Deus por fé. Deus não pode fazer outra coisa senão derramar graça sobre mim. Quando eu chego ao Senhor Jesus, sendo Ele o propiciatório, somente após Deus ter feito isto, o sacrifício do seu Filho, o seu sangue derramado, posso dizer que a sua tolerância, a tolerância de Deus e seu deixar os pecados impunes no Antigo Testamento foram justos. E somente Deus ter feito isso, posso dizer que o fato de justificar os que creem no Senhor Jesus, no Novo Testamento, também é justo. Somos salvos hoje não porque Deus encobriu nossos pecados, mas porque Deus tratou com nossos pecados na cruz de Cristo. Diante de Deus, não somos devedores perdoados, mas devedores quitados, que estão perdoados. Isso é algo muito precioso na Bíblia. Isto é algo muito precioso revelado pelo próprio Deus. Essa é a única maneira de nós, cristãos, salvos, podemos ter ousadia diante de Deus. Você já percebeu que, por mais precioso que o amor seja, ele nunca é confiável? Note o que eu vou dizer. Você não pode levar uma pessoa ao tribunal só porque ela não o amou por alguns dias? Num tribunal não há tal coisa como o amor. Mas se a injustiça ocorreu ou se o pecado surgiu, a lei falará. Deus gosta de nos dar uma ajuda, algo para nos agarrarmos. Por meio de tal ajuda, nossa fé pode ser fortalecida e as promessas de Deus podem ser cumpridas em nós. Essa ajuda é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou explicar melhor isto. Deus sabe que podemos duvidar. Assim, Ele trabalha a fé em nós
por intermédio de seu Filho. Podemos dizer-lhe: Deus, uma vez que me deu teu Filho e permitiste que ele morresse, deves perdoar meus pecados. Deus, ele se propôs a fazer isto. Não que Deus é obrigado a fazer isto, mas ele, como nos ama, ele também resolveu a questão da sua justiça. E através do sacrifício de seu Filho, agora Deus pode fazer isto. Nós podemos requerer isto de Deus. O homem não tem ideia do que Deus realizou por intermédio de seu próprio Filho. Por isso o apóstolo Paulo nos diz qual atitude o homem deve tomar. Com respeito à justiça de Deus, precisamos atentar para duas passagens na Bíblia. A primeira passagem está em Romanos capítulo 10. Os versículos 3 e 4 deste capítulo, Romanos 10, diz o seguinte: Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, a justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Estas são as palavras dos versículos 3 e 4 de Romanos capítulo 10. Quando lemos tais palavras, tais versículos relacionados com o Evangelho, nosso coração deve animar-se. Esses versículos dizem que os judeus não sabiam que a justiça de Deus tinha sido firmada. Eles ainda estavam procurando estabelecer a sua própria justiça. E, infelizmente, uma grande massa na cristandade hoje, ainda como os judeus no Antigo Testamento, não sabem, desconhecem que Deus já estabeleceu a sua própria justiça. Eles, os judeus, faziam o máximo que podiam para ser bons, para trocar suas obras pela salvação e para trocar sua justiça, a justiça que eles pensavam adquirir pelas obras, pela vida e tudo o que Deus lhes tinha dado. Mas Paulo disse que todos os que procuram estabelecer a sua própria justiça não se sujeitam à justiça de Deus. Não se sujeitar à justiça de Deus é não se sujeitar à obra que Deus cumpriu em seu Filho, Jesus. A justiça de Deus é consumada em seu Filho, Jesus. A cruz, aonde Jesus, o seu amado Filho, ela é tanto uma manifestação do amor de Deus, como o cumprimento da justiça de Deus. Na cruz de Jesus, a justiça de Deus foi cumprida. Se algum homem quiser estabelecer a sua própria justiça hoje, ele estará negando e até confrontando a suficiência da obra do Senhor Jesus na cruz. Nunca pense que podemos acrescentar algo à obra que o Senhor Jesus cumpriu. Nunca pense que podemos ajudá-la ou remendá-la um pouco para se ajustar a nós. Todos os que buscam estabelecer a sua própria justiça não se sujeitam à justiça de Deus. Se alguém envia uma soma de dinheiro à minha casa para pagar um empréstimo que eu fiz, e ainda eu tento economizar alguns trocados para ajudá-lo, eu realmente estou desprezando o que essa pessoa me deu e o que ela fez por mim. Todos os que buscam estabelecer sua própria justiça estão blasfemando contra Deus. Não entende que isto é uma afronta à obra de Deus, toda a sua ampla obra, ao enviar o seu Filho, ao sacrificar o seu Filho, e encontrar nele todo o prazer e toda a justiça, porque Cristo disse lá na cruz que quanto ao assunto da justiça de Deus, o que Deus exigia dele para nós, ele disse claramente que estava consumado. É isto que temos em João capítulo 19, versículo 30. Mas
Eu faço a pergunta: por que o fim da lei é Cristo? Nós encontramos estas palavras nesses versículos de Romanos capítulo 10, onde nós acabamos de citar. O fim da lei é Cristo. Mas por que o fim da lei é Cristo? O fato de Cristo ser o fim da lei significa que Cristo inclui tudo o que a lei tem. Em outras palavras, Deus não lhe deu somente 10.000 talentos, ou seja, Deus não dá somente 10.000 talentos ao pecador. Todo o dinheiro do mundo foi dado a você, pecador, quando aceita a obra da salvação. Isto é um sentido figurado, espero que você esteja entendendo. Como pode você economizar alguns poucos trocados para pagar essa dívida? O fim da lei é Cristo. Como achará outra justiça maior? Se um homem é muito grande e ocupa toda a cadeira, será que você pode apertar-se com ele na mesma cadeira? O fim da lei é Cristo. Como você vai estabelecer a sua justiça? Devemos agradecer ao Senhor porque Ele nos deu o melhor. Gostaria de dizer uma palavra forte, de uma maneira mais reverente. Deus esgotou sua onipotência em seu Filho Jesus. O fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Todo o que crê em Cristo deve receber justiça. Os que creem em Jesus são obrigados a receber. Não há possibilidade de não receber. É impossível não sermos salvos quando realmente se crê no Senhor Jesus, como um pecador arrependido, dependente unicamente dele. Deus nos deu o seu Filho, o qual não apenas possui o pouco que você necessita e eu necessito, mas possui todas as coisas. Deus nunca pode desamparar-nos os que cremos em seu Filho. Deus não tem como nos rejeitar, Deus tem como nos aceitar. Todos os que vão a Deus por meio do seu Filho devem receber justiça. Não há o que discutir. A garantia é certa. O Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse de si mesmo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 16. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.